nenhuma obrigação de falar conosco, Pai. Mas como dependentes de Ti, nós te pedimos. Temos sede e fome da Tua palavra. Então, Pai, nos alimenta nessa noite. Em nome de Jesus. Graça e paz, família Cristo é o tema. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Pode sentar. Como é maravilhoso sentirmos a presença do Senhor. E aí não tem reservas, não tem como a gente não se entregar. Aleluia. Aleluia. A cada momento do culto, em cada louvor cantado, em cada adoração, o Espírito Santo me tratava e dizia: é só confirmação do que você tem a falar esta noite, do que eu preparei para o meu povo nesta noite. E enquanto eu estava preparando essa ministração, eu me lembrei de uma situação. Nós estávamos em meio a um grupo de amigos e decidimos jogar Uno. Eita, o jogo da discórdia. Não joguem Uno, viu, gente? Decidimos jogar Uno. E aí, tinha uma criança junto e a criança queria jogar Uno. Só que não sabia jogar direito. E ficou extremamente chateada. Extremamente chateado com a situação. A gente disse: você não vai jogar porque não está jogando certo, está errado, tá. E a criança começou a fazer birra. E alguém no grupo disse assim: bichinho, ele só está aprendendo a lidar com a frustração. E aí, enquanto eu estava preparando essa ministração, eu lembrei disso. É comum a criança aprender a lidar com a frustração. Afinal, ele está ali amadurecendo, está sendo formado. Mas, e nós adultos? Será que nós sabemos lidar com as frustrações? Por muitas vezes não. Por muitas vezes nós agimos como crianças e não sabemos lidar com as frustrações. E essa é a palavra de hoje. No caminho da frustração. O que acontece quando nós somos frustrados? Já pararam para pensar? O que acontece quando eu me frustro? O que acontece quando algo não sai como eu planejei? O que acontece quando sai errado, de acordo com o que você pensa, com o que você acha? Abre a tua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler do 13 ao 32. E aqui nesse contexto, Jesus ele tinha morrido, já era o terceiro dia, e 2 discípulos decidem pegar um caminho que não era Jerusalém, era um caminho distante. E a palavra vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém. É até aí. E nesse contexto Jesus morre. Já era o terceiro dia. Aqueles 2 discípulos estavam com as expectativas frustradas. Eles geraram expectativa no fato de Jesus ser o Messias. Eles esperavam algo de Jesus, mas de repente o Messias morre. E houve toda uma frustração. Eles começaram a desistir. Vou pegar o caminho sentido a Emaús. Eu vou me distanciar de onde ocorreu tudo aquilo. Não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu planejava, não era aquilo que eu acreditava. Então eu vou desistir. E aqueles 2 discípulos, eles se afastam e pegam o caminho errado. E hoje nós vamos falar de 5 fatos que ocorrem quando entramos no caminho da frustração. 5 fatos que nós conseguimos ver quando entramos no caminho da frustração. E a verdade, irmãos, é que todos nós vamos passar. Todos nós passamos por frustrações. E aí eu vou dizer, quem não passou vai passar. Não estou sendo profeta do caos, não. Mas nós vamos passar. É isso. Mas a gente tem que saber como passar. Então, 5 fatos que ocorrem quando entramos no caminho da frustração. E o primeiro fato está no versículo 16, que diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O primeiro fato é, nós não enxergamos. Diz aí para o teu irmão, acorda, não enxergamos. Nós não enxergamos. A tristeza, a dor, a angústia, a decepção, ela nos cega.
ela nos faz não enxergarmos. Diz que Jesus, o próprio Jesus, se aproximou, mas os olhos deles foram impedidos de enxergar. Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui, comigo já. Você já chegou a chorar tanto, que tua visão ficou embaçada? Ou só comigo? Chorar a tal ponto de você abrir o olho e não estou vendo nada, está tudo embaçado. Salmos 6, acho que versículos 6 e 7. Coloca aí, irmão, por favor. Salmos 6, versículos 6 e 7. Fala no contexto de Davi. Davi, ele estava tão triste, tão angustiado, que diz que seus olhos embaçaram. Bem, Salmos 6. Eu vou ler o versículo 6 e 7. Que diz assim: eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, as lágrimas encharcam o meu leito, e os meus olhos se consomem de tristeza. Quando nós estamos tristes, os nossos olhos são atingidos. Os nossos olhos, eles cegam. E nós não conseguimos ver verdadeiramente o que Deus quer que nós vejamos. Quando nós entramos no caminho da frustração, o segundo ponto é que nós distorcemos verdades. Do versículo 17 ao 20, vai dizer, e aqui essa parte eu acho super interessante, é que no versículo 17, Jesus lhe pergunta, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles param, com o rosto triste, e um deles, que se chama Cleopas, diz assim, ó, você é o único que não sabe do que está acontecendo aqui. Como assim? Como é que você não sabe do que está acontecendo aqui? E enquanto eu li essa parte, você é o único que não sabe. Aí eu imagino na cabeça de Jesus dizendo assim, ei Cleopas, eu sou o único que sei. Eu sou o único que de verdade sei o que está acontecendo. Eu não sei só o que aconteceu, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que acontece, eu sei o que vai acontecer. Cleopas ficou triste. Não, ele não sabe o que está acontecendo. Mas aí Jesus faz mesmo assim. Peraí que eu vou ver se tu sabe mesmo. Isso na minha versão, viu gente? Peraí que eu vou ver se tu sabe mesmo. Quais as coisas que aconteceram? Me conta aí. Quais foram as coisas que aconteceram que eu não estou sabendo? E aí ele diz, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, ele era um profeta. Cleopas não sabia de nada. Ele achava que sabia, mas ele estava no caminho da frustração. E as verdades estavam distorcidas. Cleopas não sabia. Cleopas simplesmente colocou Jesus como um profeta. E aí eu imagino Jesus fazendo... Errasse de novo, Cleopas. Eu não sou um profeta. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tu estás me colocando como um profeta? Não, eu não sou um profeta. E na continuação ele vai dizer... Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus. No versículo 20 diz... E os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Está vendo que Cleopas não sabia? Ele só achava que sabia. Aí eu penso aqui, Jesus chega e diz, eles não me entregaram à morte. Eu me entreguei, eu me doei, eu me coloquei à disposição de morrer por você. E aí, Cleopas achava que sabia, mas as verdades estavam distorcidas na mente dele. Porque no caminho da frustração, nós distorcemos a verdade. Porque nós queremos enxergar com a lente da tristeza, com a lente da angústia, nós queremos enxergar com os olhos embaçados do choro.
E aí eu quero te dizer essa noite, tire a lente da tristeza, tire a lente da angústia e coloque a lente da fé. Porque com a lente da fé, até cego enxerga. Lembra de Bartimeu? Até cego enxerga. Coloque a lente da fé. O terceiro ponto. Quando entramos no caminho da frustração, a esperança se acaba. No versículo 21 diz: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Se esperávamos, é no passado, não se espera mais. Eles estavam frustrados, desanimados. Eles não esperavam mais nada, porque eles tinham colocado toda a sua confiança em Jesus. E Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia, mas já era o terceiro dia. E Jesus ainda não havia ressuscitado. Nós esperávamos que Ele iria trazer redenção a Israel. Cleopas, tu estás errando de novo. Eu acredito que Jesus... Eu não vim trazer redenção só para Israel, não, Cleopas. Foi para o mundo todo. Foi para quem me aceitar, para quem me quiser como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aí, Cleopas diz: nós esperávamos. Não esperava mais. Acredito que Jesus... Ei, Cleopas, meu reino não se resume a Israel, não. Meu reino não é só aqui, não. Meu reino é isso aqui tudo. Meu reino é espiritual. Você está querendo enxergar com uma expectativa que não foi a que eu planejei, que não foi a que eu projetei. Cleopas estava na expectativa de que Jesus ia tirar eles do domínio romano. Cleopas estava nessa expectativa, que Jesus veio para salvar eles de uma forma política e cultural. Mas a perspectiva de Jesus era muito maior. E aí a esperança se acabou quando eles entram no caminho da frustração. Quando entramos no caminho da frustração, muitas vezes nós esquecemos da promessa. No versículo 22 e 23, vai dizer: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Lembra que Jesus tinha dito que ia ressuscitar? Não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Os profetas, eles já tinham falado de Jesus. Aqueles homens conheciam a história de que o Messias precisava vir e morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. E para não ficar nas minhas palavras, irmão, por favor, abre em Mateus 20, a partir do 18. Mateus 20, a gente vai ler 18 e 19. E aí Jesus está falando para os discípulos: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem, e no terceiro dia ressuscitará. Igreja, me responde: tinha acabado o terceiro dia? Para eles têm um contexto de dia, mais ou menos, se encerra o dia mais ou menos 6 horas da noite. Então, para eles já estava ficando tarde, mas Jesus ainda não tinha ressuscitado. Só que lembra que foram até o sepulcro e não viram o corpo? Jesus não estava lá. Eles ainda não tinham visto Jesus, mas o corpo de Jesus já não estava lá. E aí, eles acabaram esquecendo da promessa. Jesus diz, os profetas já tinham falado, eles já tinham aprendido tudo ali com Jesus. O próprio Jesus já tinha dito, como a gente acabou de ler em Mateus: eu vou morrer,
mas eu vou ressuscitar. Ainda não tinha terminado o terceiro dia. Vocês já ouviram a frase, só acaba quando termina? É meio redundante, mas só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Não acabou ainda para você, viu? Não acabou. Jesus, ele tinha prometido que iria ressuscitar. E ainda era o terceiro dia. O quinto ponto e último. No caminho da frustração, nós andamos para o lugar errado. Os discípulos estavam pegando uma distância totalmente oposta do que era Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús. E aí, a palavra vai dizer que eles se afastaram cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Em meio a desânimo, em meio a frustrações, eles preferiram se afastar. É assim ou não é? É assim ou não é? Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos frustrados, muitas vezes nós preferimos nos afastar. Muitas vezes nós preferimos nos isolar, como Elias fez. Muitas vezes nós preferimos, eu não quero contato com ninguém, eu não vou me aproximar de ninguém, eu só vou me afastar. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente pega esse caminho da frustração, a gente não enxerga, a gente esquece as promessas, a gente distorce todas as verdades e a gente vai nesse caminho errado. Mas aí, diz que eles se afastaram cerca de 11 quilômetros. E aí eu fui pesquisar, andando, quanto é que dava. Botei no Google Maps e fui botar daqui mais ou menos para o Shopping Itacaruna. Dá mais ou menos isso. Dá cerca de 3 horas e 30 minutos caminhando. Eles pegaram aquele caminho e foram 3 horas e 30 minutos caminhando. Só que aí, mesmo no caminho errado, mesmo pegando o caminho da frustração, Jesus, ele nos encontra. Jesus, ele nos encontra em meio à frustração, em meio ao desânimo, em meio às dores, em meio às angústias. E aí Jesus encontrou com eles e foi o caminho todo com eles. Só que chegou uma hora, no versículo 25, eu não vou ler, só vou ler só uma partezinha, que Jesus veio falando com eles e Jesus diz assim, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ou seja, eles estavam cegos, eles não estavam conseguindo entender nada, eles foram vencidos pela frustração. E aí, ainda bem que eu não sou Jesus, mas eu no lugar de Jesus eu ia ter feito assim. Meu irmão, vocês são muito lesos mesmo, viu? Por quê? Os profetas falaram, João Batista falou, não sei quem falou, eu falei, eu tenho que desenhar, Mas Jesus não. Jesus, ele foi muito amoroso, estou precisando aprender mais. Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí Jesus disse, tá bom, talvez vocês não tenham entendido perfeitamente, eu vou explicar de novo. E Jesus aproveita essas 3 horas para ir ensinando tudo novamente para eles. E aí, no versículo 28, vai dizer que Jesus vai e eles chegam no local que eles iam ficar. Eles chegam no local errado, porque não era para eles estarem ali. Mas mesmo no local errado, eles convidam Jesus. Qual é o local errado que você está? Qual foi o caminho errado que você pegou? Mas eles convidam Jesus. E ele diz, fica conosco, já é tarde. Ei, já passou da hora de convidar Jesus. Fica conosco, Jesus, já é tarde. Eu não vou deixar o Senhor passar, não. Eu não vou deixar o Senhor ir embora, não. Eu te quero aqui comigo, fica conosco.
Eles não sabiam que era Jesus. Eles não sabiam. Mas aí eles convidam Jesus para entrar. E aí Jesus entra. E aí tudo muda. E aí tudo se transforma. Porque quando Jesus chega à mudança, porque quando Jesus chega à transformação, porque quando Jesus chega, ele senta na mesa e ele reata a comunhão. E aí diz que quando Jesus estava à mesa, e aqui eu vejo como Jesus quer ter comunhão conosco. Quando Jesus ele estava à mesa com eles, Jesus toma o pão, Jesus dá graças e parte e dá a eles. E aí os olhos deles foram abertos. Eles o reconheceram. E Jesus ele desaparece da vista deles. E pergunta-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele no caminho nos expunha as Escrituras? Aleluia. Mesmo em meio ao caminho da frustração, ainda há solução. A perspectiva daqueles homens era que tudo estava perdido. Era que nada tinha acontecido como eles imaginavam, como eles queriam. Mas, no caminho, Jesus se aproximou. No caminho, os olhos pareciam estar embaçados. Mas na mesa, os olhos são abertos. Na comunhão, os olhos são abertos. No caminho, Jesus nos ensina. Porque até em meio ao caminho da frustração, nós estamos aprendendo. Em meio ao caminho de frustração da tua vida, em meio ao caminho de desânimo, em meio ao caminho de angústia, você aprende. Porque Jesus ele está contigo e cada passo que você dá é um aprendizado. E aí, sabe o que eu achei interessante? É que estudando sobre esse texto, o significado do nome Emaús, afinal, era o lugar para onde eles estavam indo. E eu encontrei 2 significados. O primeiro era fonte de águas quentes. Aqueles discípulos estavam procurando fonte de águas quentes. Um outro significado era busca de conselho. 2 significados bem extremos. E enquanto eu estava lendo sobre isso, o que eu percebo é que eles foram buscar conselho no lugar errado. É que eles foram buscar conselho no lugar errado. Mas o dono de toda a sabedoria estava com eles no caminho. Eles não precisavam buscar conselho lá, porque o dono da sabedoria estava com eles. Um outro significado é fonte de águas quentes. Talvez eles queriam descanso, renovar suas forças. Eu particularmente amo tomar um banho quente à noite para relaxar. Você chega, relaxa. Mas por mais quente que a água esteja, o coração não vai queimar. E lá, ao invés de ser a fonte de águas quentes, a fonte de água viva encontrou ele. E aí o coração queima, porque não tem como estarmos diante da presença do Senhor e o nosso coração não queimar. Como nós sentimos hoje aqui nesta noite, não tem como nós estarmos diante da presença de Deus e permanecermos frios. Permita que o teu coração queime, que o teu coração queime diante da presença do Senhor. E nesta hora eu quero te pedir, fica de pé. Estamos terminando já. Não adianta você buscar conselho em caminho e em locais que não tem nada para te dar. Busque conselho em quem é o dono de toda a sabedoria. Não adianta procurar água quente para mergulhar. Mergulhe nele, mergulhe no rio da vida. E aí, só ele, somente ele vai fazer o teu coração queimar. E aí diz que Jesus, ele, em meio às frustrações,
em meio à tristeza, em meio às desistências. Ele nos encontra, por mais difícil que possa parecer a tua caminhada. Na presença dele, os nossos olhos são abertos. As promessas que ele nos fez são reafirmadas. As verdades que nós distorcemos, ele coloca tudo em ordem de novo. Ei, filho, foi assim, viu? Você entendeu errado, não é assim não. É desse jeito. Eu estou abrindo os teus olhos. Eu estou relembrando as promessas. Eu estou reafirmando as minhas verdades na tua vida. Não é do jeito que você está pensando, é do jeito que eu estou te dizendo. Quer saber as verdades de Deus para a tua vida? Aqui, ó. Abre a palavra. Jesus, ele continua falando. Porque muitas vezes a gente quer que alguém chegue e diga, porque o Senhor diz assim para você. Pode acontecer? Pode. Amém. Glória a Deus, eu creio. Mas já abre a tua Bíblia. Jesus, ele continua a falar. Ele continua a relembrar suas promessas sobre nós. E agora eu vou te dizer, abandona o caminho errado e volta para o Pai. Lembra que eu falei que era 3h30 mais ou menos a caminhada? E aí quando Jesus finge que vai passar mais adiante, eles dizem, fica, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. É tarde. Eles não costumavam estar caminhando à noite. Eles não costumavam caminhar à noite. A hora de caminhar era enquanto o sol estava aparecendo, enquanto estava claro. Só que aí, eles entram, Jesus se revela, os olhos se abrem, o coração queima e tudo acontece. Mas aí, no versículo 33 vai dizer... Levantaram-se, depois que o coração queimou, levantaram-se e voltaram imediatamente. E eu vou te dizer nessa noite, é tempo de voltar imediatamente. Não é tempo de ficar parado. Aqueles discípulos, eles foram frustrados, com medo, desanimados. Mas quando eles voltam, cadê o medo? Aqui eles voltam à noite, eu entendo assim, voltaram imediatamente. Eles não se preocuparam nos perigos do caminho. Eles não se preocuparam, já está tarde, não. Eles voltaram. E eu que estou dizendo nesta noite, é tempo de voltar. Não tenha medo do escuro, não tenha medo dos ataques no caminho, não tenha medo das armadilhas do inimigo. Não tenha medo do ladrão que está para roubar, matar e destruir. Não tenha medo. Simplesmente volte. Porque Ele está contigo. E se Ele está contigo no caminho da frustração, você acha que Ele não vai estar contigo no caminho do retorno? É tempo de voltar. E deixar o caminho da frustração de lado. Amém. Glória a Deus. É esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao soltar Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
Lucas 24, versículo 30. Quem tu és, ao som da sua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E quando eles estavam na mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Continua. Então os olhos deles foram e reconheceram, e ele desapareceu. Enquanto Jesus não era reconhecido, Jesus estava lá. Mas quando Jesus é reconhecido, Jesus desaparece. E por que será que no verso 30 Jesus parte o pão, não é reconhecido, mas estava lá? Mas depois que parte o pão e eles reconhecem, Jesus desaparece. Porque depois que conhecemos a Jesus, o próximo passo é nosso. Porque depois que ele se apresenta, a próxima atitude é nossa. Existe muito amor no relacionamento de Jesus conosco. Só que o amor dele não é um amor imposto. É um amor que flui. É um amor que gera vida. E às vezes a gente está enclausurado em nossa visão, em nossa perspectiva, e não nos permitindo, pode deixar o texto lá, e não nos permitimos entender que Jesus quer ser seguido, Ele quer ser amado com nossas atitudes. É muito interessante, Ele dá o pão, e esse pão é para alimentar o corpo, e quando Ele dá o pão, a força, Ele se apresenta e some. Algo como se dissesse assim: vocês estão alimentados, vocês estão direcionados, agora me escolha. No verso 32, eles começam a perguntar entre si, para que não houvesse dúvida: ei, mas o meu coração ardia. Mas nem sempre o que arde nos nossos corações tem a ver com Deus. Às vezes o que arde no nosso coração é uma tristeza. Às vezes o que arde no nosso coração é uma paixão banal. Eles não conseguiam diferenciar um sentimento humano de uma atitude de adoração. Eu já fui enganado por meu coração. Eu já fui enganado por sentimentos que eu achava que eram para sempre e passaram. Mas esses discípulos tinham visto Jesus partir o pão. Esses discípulos tinham visto Jesus desaparecer. No verso 33, com os olhos abertos, alimentados. Leia para mim o que eles fazem. Levantaram-se e todos juntos, 1, 2, 3. Imediatamente eles olham para o que estavam vivendo, para onde estavam indo, e declaram: a partir de agora nós sabemos para onde precisamos ir. Reconhecemos ao som da sua voz,
Seus olhos foram abertos nessa noite. Você reconheceu Jesus? Você entendeu que Ele está aqui, que Ele te trouxe a essa noite para te libertar? O próximo passo agora é seu. Seja homem, mulher, criança, adolescente. Eu quero saber nessa noite se tem alguém que quer entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu te convido a vir aqui na frente, dando um passo que muda toda a sua história. Toda honra, nós te damos toda a glória ao Cordeiro morto, mas ressuscitou. Tem alguém para Jesus? Vem! Seja livre! Seja livre! E nós te damos toda a honra. Te damos toda a glória. E nós te damos toda a honra. E nós te damos toda a glória. Seu coração já ardeu há muito tempo. Você sabe o que é ser usada pelo Espírito Santo. Você sabe o que é ser dependente do Espírito Santo. Nessa noite Ele te chama para que o teu passo seja em direção a Ele. Não duvide, não questione, se posicione. Pela última vez nessa noite, tem alguém para Jesus? Que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Sob o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Sob o lugar de honra. Terça-feira à noite, devido a tudo que a gente passou aqui semana passada, a gente resolveu cancelar ensaio, cancelar não, né? Dar uma folga. E durante o dia, me foi requisitado situações que, se não for a sabedoria de Jesus, a gente não sabe resolver. Eu já reconheci isso há muito tempo. Perguntas sobre construção, sobre Jesus. E lá pelas 8 horas da noite eu deitei, e Cléo colocou um filme, e daqui a pouco a gente estava ali, deitado, estava bem, felizes, tranquilos, descansados. Aí o Senhor faz assim comigo: qual é a tua porção de hoje? Eu disse: tua palavra. Até porque, qual é a tua porção de hoje? E eu me levantei, escovei meus dentes para dormir. Aí eu olhei para uma camisa que eu tinha ganhado de presente e disse: a minha porção de hoje é te servir com a tua palavra. É para fazer o que, Jesus? Aí fui preparando luzes, celular, violão. Eu entrei numa live às 9 da noite. E quando eu terminei a live, fiz: que loucura, Jesus, uma hora dessa, o vizinho está reclamando ali. E eu deitei, chegou uma mensagem para mim dizendo assim: eu tinha dito à minha mãe
que se Deus não falasse comigo, eu ia dar meu jeito. E minha mãe ficou muito triste comigo. E ela disse assim para mim: não peça para Deus dar um jeito. Dê um jeito na sua vida para ser o que Deus quer que você seja. E o tema da palavra foi: tudo posso suportar naquele que me fortalece. E chegou uma mensagem, chegou duas, chegou três. Eu não consigo lembrar, acho que foi hoje um aluno da escola deu um abraço e disse: eu estava dentro de casa, Deus falou comigo através da live que o senhor entrou. Uma pessoa da igreja mandou uma mensagem, outra pessoa mandou, e eu fiz: a minha porção é te servir. Sabe quando é que você se sente vazio, oco? A tua porção é servir ao Senhor. Glória a Deus pela casa que você tem, ou glória a Deus pela casa que você sonha, mas a tua porção é servir ao Senhor. Glória a Deus pelo trabalho que você tem, glória a Deus pelo trabalho que você deseja ter, mas a tua porção é servir ao Senhor. Glória a Deus se você é solteiro e quer casar, solteira quer casar. Glória a Deus se você já é casado, tem filho, tem filha, a tua porção é servir ao Senhor. Por mais que nesta vida coisas, situações, pessoas estejam ao teu redor, a tua porção é servir ao Senhor. Se você entende isso, hoje é o dia de se posicionar para o Senhor dizendo: a minha porção é viver o teu propósito. Talvez você se sirva ao Senhor, já tenha entregue sua vida a Ele, mas a tua porção é servir ao Senhor. Eu vou orar nesse momento, mas a minha oração é por restauração. Por restauração de ministérios, por restauração de posicionamentos, por restauração de visão, por restauração de caminhos, por restauração de relacionamentos, por restauração de sonhos, por restauração de famílias. Pai, a nossa porção é te servir. Obrigado porque para aqueles discípulos tu aparecesse uma vez, para a gente tu tem aparecido tantas vezes, de tantas formas, e tens agido de tantas maneiras diferentes. Obrigado por essa graça que é tão grande que às vezes nos constrange. Eu sou constrangido por tua presença. Não existe merecimento em nós, mas existe muito amor derramado sobre nós. Espírito Santo, que cada pessoa aqui presente, que estagnou na sua caminhada, no seu projeto, no seu sonho, na sua família, que hoje receba uma porção diferente, que lhe restaura a visão. Uma porção que é suficiente, Pai, para avançar ou para retornar de onde não deveria ter saído. Deus, se não servimos para te adorar, nos guarda. Mas se servimos, nos usa. Porque o que nos importa, Pai, é estar em tuas mãos. Eu declaro isso sobre esta igreja, mas eu declaro isso também sobre cada família aqui representada, sobre cada pessoa, especialmente sobre minha vida. Se for para te servir, Pai, que seja por inteiro, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?